Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e seguidores. Deus abençoe ricamente a tua vida. E estamos aqui para um novo episódio do Voz Midi, onde você ouve a voz de Deus. Aqui nós não debatemos, pregamos para que você ouça a voz do Criador no seu coração. Amém? E hoje nós vamos abordar um tema que está no cerne da nossa fé. Me perdoe, eu estou um pouco rouco, mas vocês vão entender. E se piorar, a gente força mais um pouquinho. Então hoje nós vamos falar, o tema é um cerne da nossa fé, mas que ainda gera muita confusão na mente de muitas pessoas. E o que seria isso? Seria o nascer de novo e as experiências do novo convertido. Muitas pessoas pensam de forma equivocada que o novo nascimento acontece de forma mecânica no momento do batismo nas águas. Mas, na verdade bíblica, é que o batismo é a expressão pública de uma realidade interna que já aconteceu. O novo nascimento real acontece no momento do arrependimento genuíno e da fé em Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Para conversar sobre isso e entender o fulgor desse primeiro amor, eu recebo hoje o pastor Jefferson Lira. E, pastor Jefferson, seja muito bem-vindo. Amém. Fique à vontade. Amém. Muito bom dia, né? Boa tarde ou boa noite para você que vai nos assistir. A paz do Senhor seja na sua vida, seja no seu lar. E hoje estamos aqui com esse assunto maravilhoso para falarmos acerca do novo convertido. Perfeito, perfeito. Seria bom, ou até tentamos, né, trazer um novo convertido, mas o tempo ficou curto, né? E acabou não dando para a participação, para nós ouvirmos as experiências e embasarmos justamente com a palavra de Deus. E nesse primeiro bloco, o momento do novo nascimento versus o batismo. Pastor Jefferson, para a gente alinhar o coração dos nossos seguidores e ouvintes, e de quem, claro, nos assiste, vamos direto ao ponto central. Tem muita gente que passa a vida inteira achando que o prim da salvação acontece quando ele entra na piscina, quando ele desce as águas no tanque batismal. Mas a Bíblia nos mostra que o mover do Espírito Santo acontece antes. Sim. Como que você enxerga essa diferença entre o ato externo do batismo e o milagre interno do novo nascimento? Quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, acerca do novo nascimento, acerca da conversão em Cristo, primeiro a gente precisa compreender o que é ser um convertido ou um novo convertido. A palavra de Deus vai dizer que João Batista, ele batizava para o arrependimento. E no momento que ele olha Jesus passar, ele vai dizer: Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? As pessoas antes eram batizadas por João Batista na água e depois aceitavam a Cristo. Hoje nós fazemos o processo inverso. Hoje, né, em muitos lugares, na realidade em todos, aceitam a Cristo e depois desce as águas, que é batismo para Mas até arrependimento. porque Cristo ainda não tinha Sim, se não tinha revelado. se revelado. E aí, quando a gente olha esse ponto, a gente precisa entender que o novo nascimento, a conversão, passa a partir do momento que desejamos, que almejamos e que tomamos a atitude de aceitar a Cristo. Aí acontece o novo nascimento.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando se crer com o coração, se crer para salvação, né, nós nos tornamos filhos de Deus. E o batismo nas águas, que é o batismo para o arrependimento, ele é a conexão, né? Uma coisa está intrínseca à outra. Não necessariamente, porque a gente precisa entender que até mesmo aquele que não desce as águas, que não há o tempo para descer as águas, ele também é salvo. Porque nós somos salvos pela fé em Cristo. O Opa, batismo, né, ele é uma consequência, né, do arrependimento. Ele é uma consequência de uma vida em Cristo. Jesus mesmo ele vai dizer, né, em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O crer, ele vem antes. Se a gente pegar o livro de Romanos, né, capítulo 10, ali, se não me falha a memória, o capítulo 9, vai dizer, né, que com o coração se crê, né, e com a boca se confessa para que haja salvação. Então, quando a gente fala do novo convertido, de se converter, significa mudar de direção, mudar de caminho, passar por uma transformação, entender que a vida está em Cristo. E o batismo nas águas é uma consequência, né? É uma obediência, porque Jesus mesmo vai dar essa ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Ide, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma consequência, uma obediência, existe uma ordem. Fazer uma ordem. discípulo e depois Batismo. batizar. Tanto, Perfeito, pastor. tanto é, só para encerrar, se eu não me falha a memória, Paulo ele chega em Éfeso e ali há novos convertidos. E ele vai dizer: vocês são batizados em quê? Sim. Né? Vocês já aceitaram a Cristo, mas vocês são batizados, né, em quê? E eles vão dizer, nós somos batizados no batismo de João, que é o batismo nas águas, o batismo para o arrependimento. E ali Paulo ele vai pregar, né, vai impor as mãos e batizar eles em nome de Cristo, onde as pessoas fazem uma confusão até mesmo, achando que existe dois batismos. Perfeito. Pastor, perfeito. Isso fica muito claro quando olhamos para as Escrituras. Sim, Também em João 3, do verso 3 ao 8, Jesus está conversando com Nicodemos, Nicodemos, né? Um mestre da lei, um homem religioso. sim, E diz textualmente, Jesus fala, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ali se confunde, né? Acha que é algo físico. físico. Mas Jesus rebate ali no verso 6 e 8, e ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. O vento sopra onde quer, né? Isso. E ouve a sua voz, mas não sabe onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, pastor, Jesus desvincula totalmente o novo nascimento de um rito humano ou de uma lógica carnal. Sim, É uma ação soberana e invisível do Espírito Santo na hora, né, em que o homem crê. perfeito. Existe uma brincadeira, né? Uma brincadeira que na realidade parecia uma verdade, que tem aquele negócio, eu já brinquei dessa forma. Falta de conhecimento é terrível, né? Falava no momento do batismo, você vai morrer, Sim, né? Agora você vai morrer para o mundo, vai nascer, mas na realidade é uma colocação errônea. porque o nascimento acontece a partir do momento que você aceita Cristo na Sim. sua vida, em seu coração. O batismo é o testemunho Testemunho. de que você já morreu. Isso. Tá falando, não, agora eu sou de Cristo. Agora eu me purifico Sim. para que todos possam ver. Isso. Se a gente fosse simplificar de uma forma bem rasa, é como se fosse um carimbo. Olha, eu já aceitei a Cristo, agora eu só estou carimbando, mostrando que realmente eu sou de Cristo. Exato. Veja só, o apóstolo Paulo, como você falou, citou Éfeso, eu cito em 1,13, Efésios 1,13. 1,13. Quando escreve assim, em quem também vós estás,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Espírito Santo Santo. da promessa. A prova bíblica é clara. Ouvimos, cremos e fomos selados. O batismo vem depois, como um testemunho público de nossa marca, que o Espírito já colocou em nós, Sim. que é a marca da promessa, né? Porque quando a gente fala sobre o nascer de novo, uma conversão, a gente pode até voltar lá atrás, né? Lá no tempo de Moisés. Aí podem agora perguntar, mas batismo nas águas, tempo de Moisés, nascer de novo? Porque quando a gente fala de conversão, como eu disse no início, que é passar por uma transformação, que Certo. é realmente o nascer de novo, a gente vai ver que o povo ele vai passar por isso. A palavra vai dizer que Moisés liberta o povo do Egito, o povo sai do Egito, se depara ali com o mar e atravessa o mar. E lá em 1 Coríntios vai dizer que nessa travessia, quando eles passam, eles estão sendo purificados, que ali é o batismo deles. E olha que interessante, houve uma mudança, houve uma transformação, eles aceitaram sair com Moisés, eles aceitaram ir adorar realmente a Deus, né? Servir realmente a Deus de fato. E ali no momento que eles atravessam o mar, que o mar se abre, é o momento que eles estão passando pelo batismo deles. Então sempre tem o antes, o aceitar realmente o chamado de Deus, viver para Deus e Aí, ser depois liberto, ser né? liberto, passar por essa conversão e depois ali um ato falando realmente nós somos de Deus. Agora nós estamos passando, fazendo essa travessia, saindo do passado e agora indo para o novo, né? Como Cristo mesmo vai dizer, né? Viver em novidade de vida, que Cristo, faz tudo novo em todos. Então, quando a gente olha desde o passado, pegando, sempre há, porque ali é uma tipologia do que nós íamos viver. Nos libertar do mundo, sair do mundo de escravidão, receber a salvação em Cristo e depois mostrar realmente, ó, saímos, somos convertidos, passamos do mundo, agora somos de Deus. Maravilha. Vamos aqui a um exemplo máximo, que é o do ladrão na cruz, né? Sim, E eu te pergunto, né, pastor, se o batismo fosse a chave que abre a porta do novo nascimento, nós teríamos um problema aqui teológico grave, sim ou sim. não? Com alguns personagens bíblicos. Como explicar a salvação sem um batismo para quem não teve tempo de descer as águas? Isso acontece muito. Muito. Aconteceu ontem, na verdade, anteontem comigo, eu faço um adendo aqui. Como eu disse, eu sou pastor de ovelhas, né? E eu tenho uma responsabilidade com cada ovelha, ou assim como sua família. Vou explicar melhor. Tem um membro no ministério, só ele congrega. Só que ele tem uma família, marido, esposo, filho, parentes próximos deles, né? E aí esse parente está enfermo. E fala, pastor, o senhor pode fazer uma visita? Você pode orar, tanto em casa como no hospital? E claro, eu jamais posso negar essa visita e negar levar a palavra de Deus. E recentemente aconteceu, eu estou resumindo porque acontece com muita frequência. Pessoas que não são cristãs, mas que é parente de uma pessoa que é cristã e que faz parte do rebanho do nosso ministério, né, e passar por problemas. Poderia muito bem, ou como existem já alguns argumentos, não, mas eles não são cristãos, não faz parte da Sim. igreja, você vai lá. Eu brinquei, inclusive, ontem e falei, olha, se eu fosse postar, filmar as visitas que eu faço nos hospitais, nos lares, né? E principalmente andando com pessoas que não são cristãs, acompanhando para médico, voltando, ia falar que eu queria me promover em cima dessas pessoas. E não é isso. Então eu evito até mesmo publicar essas coisas ou deixar tornar visível todas essas coisas para não dar essa margem para as línguas de serpentes, né?
E recentemente aconteceu isso. Uns meses atrás, eu fui, minha irmã pediu para visitar o irmão que estava com enfermidade grave, só que estava em casa, tinha recebido alta. E eu fui, levei a palavra, conversamos bastante tempo, falei do amor de Deus, apresentei a salvação para ele, né? Mas ali eu não havia feito o apelo de aceitação, mas ele recebeu muito bem a palavra. E agora, recentemente, o quadro dele se agravou muito. Ela havia me informado uns 8 dias atrás. E claro, a gente vai orar, apresentar a Deus o quadro de saúde da pessoa. E no domingo passado, não esse domingo agora, o domingo passado, ela chegou e eu estava na porta do templo. E eu falei para minha irmã, falei, irmã, eu preciso visitar o seu irmão que está no hospital. E eu preciso visitá-lo porque para ele abrir o coração para Jesus e ali, se for possível, eu quero batizá-lo porque Deus vai recolhê-lo e não vai tardar. E enfim, ela falou, sim, pastor, eu vou ver. Deu 3 dias. 4 dias. E ela me manda mensagem. Pastor, meu irmão acabou tendo uma alta. Sabe aquela alta que é para falecer em casa? Sim. E agora saíram correndo com ele já praticamente morto. Ele apertou a mão do familiar e inclusive eu falei com ele abriu o coração, ele queria a sua visita, ele queria ser batizado. A palavra que eu preguei tantos atrás entrou no coração. Olha aí. Ele aceitou a palavra e ele queria seguir o rito. Aí pergunta, essa pessoa não era cristã ou não era cristã, Sim. mas ele falou, eu quero que ele me visita, eu quero ser batizado. Ele creu. Então ele Creu. creu. Ele creu na palavra. Quem vai me falar que essa pessoa não foi salva? Paulo mesmo vai dizer, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Será salvo tu E a e a tua tua casa. casa. Então, se o batismo fosse a chave que abre a porta do novo nascimento, nós teríamos um problema, como eu disse, Sim. grave, um problema teológico grave, como alguns personagens, né? E explicar a salvação sem um batismo para quem não teve tempo de descer as águas, que foi esse caso. Porque muitos podem perguntar, não, o pastor veio aqui, fez um culto fúnebre, porque eu tive um sepultamento, fez um culto fúnebre, tratando ele como um cristão. Sim, A partir do momento que ele creu, que ele aceitou porque ali no seu coração. tem muita gente com a visão distorcida, entendimento distorcido, que só é cristão depois que desce as águas, depois que batiza, que eu nasci de novo. Não. Você já é um cristão, você já recebeu o selo, Sim. Do né? Espírito O Santo. selo do Espírito Santo, na promessa, quando você creu em Jesus, aceitou ele como Salvador. E hoje, infelizmente, os apelos para que a pessoa vá lá na frente e confesse, declare Jesus, está escasso. Ninguém está fazendo mais o apelo porque virou um show, culto, É. né? A pessoa entra na igreja, continua na igreja e vai passando o tempo. Eu sou crente, isso, aquilo, outro, mas é um trampolim para a Sim. desistência, porque não assume compromisso público. Olha, pastor Gé, o maior argumento bíblico contra a ideia que o batismo salva é o texto de Lucas 23:39, que narra o quê? A crucificação de um dos malfeitores, né? Blasfemava, mas o outro fez o quê? Entendeu? Repreendeu o companheiro e confessou A Jesus. Jesus. Ele Ele defendeu. reconheceu Jesus. E aí nós estamos vendo a prova clara. Diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para aquele homem, que não tinha como descer da cruz para se batizar. Não. Ele falou assim: não, não, olha,
não dá, não tem como descer da cruz agora para a gente se batizar. Qual a resposta de Jesus? Não, Não. claro que não. Ou talvez ele fale assim, ó, não dá tempo agora de fazer o curso de membros ou mudar de vida. Passar pelo discipulado do batismo, Não tem como, nós estamos explicar. presos nessa cruz. Não dá agora não dá. Mas Jesus disse o quê? Em verdade te Digo, digo, hoje estará comigo no paraíso. paraíso. Aí houve o quê? O arrependimento, o reconhecimento, a aceitação de que ele é o rei, Sim, né? Quando ele fala no reino, né? Houve fé, houve um novo nascimento instantâneo pela palavra de Cristo. perfeito. Ele fez o quê? Ele defendeu, porque o outro malfeitor acusava Cristo, zombava. Tu não é o rei, tu não é poderoso, desça daí, salva a ti mesmo. Ele falou, cala tua boca, nós somos culpados, mas ele nada fez, não Nossa, merece estar aí. Ou seja, uma defesa de quem é Cristo, uma aceitação declarada de quem é Jesus. É isso que nos traz a salvação. É isso que nos faz nascer de novo. E não só o batismo. Daqui a pouco nós encerramos, né? Agora, pastor, uma vez que esse novo nascimento acontece, a vida do indivíduo vira de cabeça para baixo. sim. É um engano. Já concluí aqui a pergunta. Vira de cabeça para baixo e o que chamamos de quê? De fulgor do primeiro amor. O novo convertido tem uma fome absurda da palavra, quer evangelizar, até as pedras na rua ele quer falar, mas ao mesmo tempo ele é muito vulnerável. Sim. Como que você vê, pastor? Ou como lida com esse bombardeio de informações, experiência do recém-convertido? Aquele que nasceu agora. Vem de duas partes. Primeiro vem do ensinamento, né, que ali é passado na vida daquela pessoa que foi autoridade ali, que chamou, ajudou ali a ele a se converter, a se arrepender. E vem do próprio indivíduo em si, da maneira que ele observa as coisas acontecerem. Porque geralmente, né, vamos pegar um novo convertido, ele nasceu de novo, vamos pegar esse exemplo, ele é uma criança, ele é um neném. Então ele vai repetir, ele vai fazer aquilo que ele tá vendo. Né? E quando eu falo que parte também daquela autoridade, daquele que está ensinando, daquele que está discipulando, né? Que muitos vão dizer assim: nossa, agora que você se converteu, você tem que fazer a obra, Ah, você tem que se você entregar tocou num ponto principal, que as pessoas acham que tem que fazer 3 meses de discipulado antes do batismo. antes do batismo. Mas na realidade, a pessoa quando se converte, o discipulado começa ali. Começa ali. E o discipulado ele é Constante. constante. Posso até dizer, começa antes, porque o discipulado, ele ouviu falar de Cristo, ele fala, agora eu quero Cristo. Já começou antes, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer, esse primeiro amor, esse fogo, ele tem que ser controlado, né? Ele tem que passar ali, né? Vamos dizer, passar por um caminho estreito, ensinando o que realmente, porque, como você mesmo disse, se torna vulnerável. Sim. Uma pessoa sem conhecimento, que a palavra vai dizer, o meu povo padece por falta de conhecimento. E muitas vezes aquele que está no primeiro amor, ele não tem um conhecimento suficiente para entender certas coisas, né? Como a gente estava conversando antes de começar, se assentar em algumas mesas para querer Nossa, debater, é né? verdade. Estava conversando aqui com o Vitor enquanto o Isso, estúdio era preparado e a gente usou um exemplo. As pessoas estão muito debatendo sim, e descumprindo o que a Bíblia nos ensina. Eu vou falar. Tem um podcast aí que eu acredito que todo mundo quer engajamento, né? Quer ser um grande influenciador. sim, Mas até quando vai essa ideia de influenciar usando a palavra de Deus?
usando e não praticando. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter informações. Exatamente. E aí, recentemente, sentou-se aí 25 cristãos, pseudo-cristão, porque, vamos lá, pseudo-cristão, sentou-se com esse tal bruxo. Bruxo. Já tá errado, cara. Ou seja, o cristão se rendeu a um chamado de engajamento, mas não se rendeu à palavra de Deus, que a palavra de Deus fala claramente, não se assente na roda de escarnecedores. E o que aquele cara mais fez é escarnecer da Sim. palavra. Ele ignora Jesus, ele ignora a palavra de Deus. E aí as pessoas querem colocar na cabeça de um camarada que já refutou Que a não quer Cristo. saber. Não quer saber. Ele não permite falar. Ele não tem argumento. E quando a pessoa pressiona, ele não. Ele foge. Sim. A Ele própria. usa as ideologias Sim. atuais para poder falar, não, isso aí não, eu respeito. Isso é um engano de Satanás, né? E como que um cristão que conhece a palavra de Deus se assenta na roda de escarnecedor, também se detém no caminho do pecador. E aí a pessoa quer colocar Jesus empurrado A ela força. abaixo Não é assim. desse cara. Acha que 25 lá, ou seja, chegou um momento que quando um falou a verdade que ele é um picareta, ele partiu para cima para agredir, tacou um microfone em um católico, porque ele não pode ser a palavra, confronta, e ele não quer a palavra. Então o cristão precisa ter discernimento de aonde vai. Ou seja, muitos estão debatendo a palavra de Deus, discutindo, que não agrega, não traz conhecimento para as pessoas. Só traz o quê? Divisão. A própria palavra vai dizer pra gente, né? O cristão, Paulo, se não me engano, para Timóteo, fala: não entre em debates vãos. Exato. Se concentre ali na sã doutrina, fale da sã doutrina, pregue a sã doutrina, né? A palavra de Deus, mas não entre em debatezão. Claro que a palavra nos ensina a responder com calma, a responder com paciência todas as dúvidas, mas não entrar em debates que não vai levar a nada. Sim, para sermos um apologeta, não precisamos ser divisores. Que o grande problema hoje, os apologetas estão criando uma rivalidade, Sim. né? É arminiano contra calvinismo, é placa A contra placa B, a visão, a discussão. Nossa, é muito mais fácil, talvez, ter um diálogo bíblico defendendo dentro do seu entendimento, dentro daquilo onde você nasceu. Porque eu acredito, não é que toda religião salva, tá, irmão? Mas eu acredito que cada placa evangélica, e quando eu falo evangélica, é que tem pseudos igrejas que as pessoas acham que é evangélica, mas são seitas, não são evangélicas, e as pessoas confundem muito. Então, as pessoas hoje misturam muito isso daí, deixando cada vez mais vergonhoso Sim. para o cristão, onde deveríamos justamente usar o espaço para falar, para pregar aquilo que Deus nos direcionou, porque cada um, igreja evangélica, cada um cristão, cada um rebanho tem a sua função, Sim. né? Aí podem até falar assim: ah, mas Paulo discutia nas sinagogas. É uma coisa diferente da Não era outra. briga, discutir é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ele conversava, ele Discursava, ensinava, discursava. discursava. As pessoas queriam ouvir qual que era aquele ensinamento. As pessoas queriam saber do que ele estava falando. E não simplesmente colocar ali um tema, vamos debater aqui, você tá certo e eu tô errado, ou eu tô certo e você tá errado. É diferente. A forma que se discutia. Foi citado aqui mesmo, Nicodemos e Jesus, né? Eles discutiam. Eles discutiam, eles estavam ali conversando, querendo entender um ao outro, ou melhor, Nicodemos querendo entender a visão de Jesus. E aonde entra aí a visão do novo convertido quando ele não tem o conhecimento. Ele não tem a base, ele não tem a Bíblia, ele tá no primeiro amor, ele acha que pode tudo, que ele consegue tudo. Claro que sim, a fé pode tudo, a fé pode mover montanhas, mas ele muitas vezes só tá cheio de informações. Ele não tem conhecimento, ele não sabe como agir, né? Vamos colocar aí a figura dos reis de Judá, os reis de Israel.
né? Aquele rei que assumiu a postura de rei muito novo, com 7 anos de idade. Ele era novo, mas quem é que estava em volta dele? Os conselheiros Sim. para ajudar, né? Então ele Ele era rei de título, não de, não de realmente fato ali não de de ordem. ordem de fazer. Então a gente precisa entender que o novo convertido, no primeiro amor, ele vai passar por isso. Sim, pregar é bom, evangelizar é bom, mas tem que ter discernimento, tem que ter calma. Ele precisa, agora sim, entrar a figura do pastor para guiar, para ensinar o A caminho prova mais clara é certo. que Jesus deixou o ensinamento. Sim, Ele escolheu 12 e o nomeou como apóstolo. E até hoje eles são chamados de quê? De discípulos. discípulos. Ele só se tornou e assumiu sua função de apostolado após morte e ressurreição Sim. de Cristo. Mas foram 3 anos e meio sendo discipulados, Discipulados, né? ensinados ali. E vamos pegar um exemplo bem claro. Pedro, novo convertido, agora é de Cristo. Eu vou fazer, né? Vou andar com a espada, cortou a orelha de Malco. Ele andava achando que estava certo. Só que só lá em Atos, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, que ele realmente se converte, ele entende o que é o evangelho e na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque ele não estava mais fazendo a sua vontade. Não, o homem não tem poder nenhum de Nenhum. convencer. Ele não estava mais naquele entusiasmo, na euforia, vou fazer, Não tô era mais andando um com homem, Cristo. mas lá em Atos 2 deixa bem claro: O Espírito Santo. o Espírito Santo, língua repartida como de fogo. Ali a marca da promessa, o selo, foram selados. O Espírito Santo Sim. começou a habitar agora no ser. Então, o poder da pregação de Pedro era justamente a confirmação da palavra, que quem convence o homem do pecado e do juízo é o É o Espírito Espírito Santo. Santo. A nossa obrigação é o quê? É pregar. Pregar. É pregar. E para nós pregarmos e sermos usados pelo Espírito Santo, a gente precisa estar como? E precisamos estar alinhados com Deus, conectados com Deus, santificados, para que haja Sim. poder naquilo que nós estamos pregando. Porque não adianta querer pregar e você ter uma vida torta com Deus. Não tem como. E aí o camarada quer enfiar a cabeça do dito bruxo que quer convencer o camarada, quer converter. Como é que vai converter se o Espírito Santo não concorda com a desobediência da palavra de Deus? Pois é, não tem como. Então, logo eu imagino que você está ali, o crente ou cristão, crente, né? Não, tinha pessoas ali com um embasamento legal, mas conhecimento. Mas falta o que? A prática e deixar que o Espírito Santo opere. Então é mais fácil pregar a palavra. Falar a verdade, dizer a verdade, pregar o evangelho. Mas ele não quer ouvir, pastor Zé. Né? Então vem a convicção do pecado e a nova natureza. Sim. Né? E aí eu quero argumentar aqui ainda o quanto é impressionante essa transformação. Voltando ao assunto. Em 2 Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas Já passaram. passaram. Eis que tudo se fez Novo. novo. Então não tem cristão ainda que ainda vive no passado. Então precisa fazer o quê? Continuar sendo discipulado, aprendendo. Né? E ninguém se converte numa hora para outra. Não tem A como. conversão é processo, é tempo, né? Mas o importante é você ter tomado a decisão, Sim. né, de abandonar as práticas do passado, abandonar as práticas mundanas para servir a Cristo. A gente nota isso no linguajar. Sim. Uma pessoa, quando está em processo de transformação, a gente nota isso no linguajar que muda nos hábitos. Sim. Um exemplo bíblico para isso, e exemplo forte, é a conversão de Paulo. Sim. Não que ele se converteu de Saulo para Paulo, né? Né? Que muita Eu tenho gente que ouvir isso, cara. antes ele era Saulo, ele se converteu Depois e que teve o encontro com Cristo, Paulo. agora virou Paulo. Não, Ô, tem gente, nada a pelo ver. amor de Deus, vamos parar. Né? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, só muda o nome, que um é em hebraico e o outro é grego. É a pronúncia, né? É a Selu, pronúncia. Palu. Isso. Essa é uma pronúncia. Paulo é o mesmo É o Saulo, mesmo. Saulo é o mesmo Paulo. Né? Começou a Bíblia a citar É. após a conversão.
para se tornar mais evidente O evangelho entre os gentios, os evangélicos né? E gentios, trazendo para nós o e- entendimento mais então, claro de que Deus ele pode mudar, o poder de Deus pode mudar a mente de uma e, pessoa, a a- visão de uma e pessoa. aí a gente vê, né, essa visão, o Paulo, o novo convertido, o que ele fez? Com toda a sabedoria que ele tinha, todas as ações que ele tinha, ele já saiu no primeiro amor, se entregando? Não, Paulo ele viveu o primeiro amor até a morte dele, Exato. né? E ali, quando ele se converte, que ele entende que teve um encontro com Cristo, ele já não sai fazendo, ele já não sai batendo no peito, eu sou apóstolo. Não, ele sai, ele se retira, a palavra vai dizer que ele fica 3 anos longe, aprendendo. Aprendendo sobre o ministério de Cristo, aprendendo quem é Cristo. Paulo mesmo vai dizer: o evangelho que eu prego, o próprio Cristo me ensinou. O tempo que eu fiquei ali entre os apóstolos aprendendo. Ou seja, ele teve um momento de aprender. Ele não saiu no primeiro amor, correndo, vou fazer. Não. Ele sentou Olha para só, aprender. em João 16:8, Jesus ele explica assim, ó, que uma das primeiras experiências desse novo nascimento é a ação do Consolador. Sim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da Isso justiça e do do juízo. juízo. Quem? O Espírito Espírito Santo. Santo. Coisas que o novo convertido fazia antes e achava normal, agora dói na sua alma. Sim. Já não é mais, eu fazia, era natural, tanto faz, nem Não. pensava se era certo ou errado, por mais que tinha consciência dos seus erros, né? Mas ele era normal. Mas vem o Espírito Santo e aquilo que nós fazíamos antes, isso já nos aflige, Veja. já nos ataca de maneira que eu falo, não, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que analisar, eu começo a Sim. analisar de uma forma diferente. Então, o nosso caráter ele começa a ser Mudar. moldado, porque o Espírito Santo começa a agir em nós. Sim. É onde a palavra fala que o amor de Deus nos constrange, né? O amor de Deus nos constrange de uma tal forma que a gente olha e a gente pensa, poxa, será que realmente é certo eu fazer isso? Zaqueu mesmo, quando ele se converte, que ele aceita Jesus na sua casa, que ali há uma conversão, ele fala, Senhor, se eu até mesmo roubei alguém, eu vou devolver, porque o que eu faço não tá certo, tá errado. Ou seja, muda, a mente muda. Romanos 12, né? De transformar pela renovação do vosso entendimento, a metanoia, é uma verdadeira conversão. Então não tem como alguém que realmente se converte, que realmente é um novo convertido, que realmente teve encontro com Cristo, ainda viver nas velhas práticas. A palavra nos ensina a nos despir do velho homem. Sim. Não tem E como. aí, como eu disse anteriormente, o novo convertido ele quer pegar até para as pedras, né? Sim, Ele está no culto todos os dias, ele quer louvar, ele quer fazer tudo. E aí nos gera sim, um alerta sobre o primeiro amor, sim. né? E há um perigo que precisamos alertar, pastor. É necessário alertar. Em Apocalipse 2:4 a 5, Jesus adverte a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava muito. Muito. Olha aqui para nós. Uma igreja que trabalhava muito, que tinha doutrina dizendo assim: tenho, porém, que tinha doutrina. Mas Jesus disse para essa igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras Obras. obras. Isso aqui é o próprio Cristo falando. O próprio Jesus falando para essa igreja. Ele fez aqui, eu tenho algo contra você. Então, isso mostra que aquele fogo, aquele fulgor inicial do novo convertido, não pode ser apenas uma emoção passageira. Não. Lembrando que a gente não tá dizendo que é errado, né? Sair tá todo dia na igreja, pregar, evangelizar. Não, então, É o é o cuidado. cuidado. Não pode ser apenas uma emoção Sim, passageira. não pode. Ela precisa ser o quê? Canalizada
para o quê? Um relacionamento profundo e diário. Senão, a rotina consome a paixão. Sim. E aí, quando o pastor fala, segura um pouquinho, vem aqui, vamos lá, anda comigo, Pra aprender. vamos estudar. Agora o novo convertido está emocionado. E se você fala assim, não, vem para a escola, vem estudar, vamos ali, anda comigo. Se você é um bom pastor, use o seu exemplo, ande com o novo convertido. Ensine. Deixa ele mais próximo de você. Ensina ele, mas ensina dando exemplo de quem você é. Eu queria andar com o meu pastor na época. Eu queria aprender, mas na realidade queria ver o que ele fazia para eu poder fazer. E se tinha alguma coisa que para mim era uma coisa do passado, e eu pensava, será que é pecado? É. Eu não ia para a Bíblia. E havia ali, nessa minha caminhada, eu estava muito próximo de pastores. E eu ficava ali observando. E eu posso garantir uma coisa para vocês. Eu aprendi mais o que eu não devo fazer do que de propriamente dito o que eu devo fazer. Porque o que fazia, eu falei, poxa, mas não é isso que prega. Sim. Vamos dar um exemplo. Criticava a Rede Globo, as coisas ruins da televisão, mas a casa dele só vivia ligado na Globo. Falava sobre a língua felina, mas sentava para falar mal das ovelhas. Eu falei, mas não está certo. E aí foi onde bateu um arrependimento tão grande que eu falo, mas eu estou ali com eles. Eu falo, mas Deus, eu não estou falando, mas eu estou ouvindo. De alguma forma eu estou participando disso. Certo. Então vem logo o que? O aprendizado. Eu aprendi mais o que eu não devo fazer, Do que. eu devo. Então, se você tem um pastor que tem um caráter bíblico, ande com ele, aprenda com ele, tenha paciência. Todos os 12 discípulos andaram com Jesus durante Tem, 3 anos e meio, tem um ou tempo três para anos e todas as pouquinho. coisas, né? Tem tempo para todas as coisas. Então, Exato. o novo convertido precisa até mesmo, né? O texto da Bíblia é muito bom, né? Desejar afetuosamente, como recém-nascidos, o leite. Primeiro tem os processos. Tem que respeitar os processos. Não é sair extrapolando. A gente vê hoje aí tantos pregadores, Sim. ou que se dizem pregadores aí itinerantes, pregando, falando de igreja em igreja e muitas vezes acha que está fazendo um bem, mas está matando vidas porque não está realmente pregando o evangelho para a salvação, não está confrontando, não está levando Cristo. Só está andando como um menino que ainda está tomando leite, um E novo convertido apenas para aparecer. para aparecer. E aí, muitas vezes, o novo, ainda na caminhada, já monta a sua agenda, pregador. Tá ali no calor, né? E esse muitas vezes tem uma boa oratória, fala bem, né? Canta bem. Aí o canta bem, mas é muito jovem ainda, sem bagagem, sem experiência, já coloca uma agenda. Sim, Ao perigo, ao pregador, né? Muitas vezes acha que nasceu em berço cristão, já é convertido. não. Nasceu em Um, berço e nunca aceitou Jesus. nunca aceitou. O maior perigo está aí, porque acostumou com a rotina e nunca viveu a Nunca verdade. viveu. Não tem experiência, não Não tem um tem. conhecimento. Então, a possibilidade dessa pessoa cair é muito grande, porque é uma casa construída na areia. Sim, Agora, quando senta, estuda, eu não estou falando de idade. Não, não. Tem muita gente jovem com muita bagagem, sim. que conhece muito bem as escrituras, porém não tem experiência de vida, né? É, Conhece as escrituras, então usa-se de narrativa e não de experiência. E aí é onde está o perigo. Como que uma pessoa tão jovem, com muito conhecimento, porque eu também muito conhecer mata, mata. né? Com muito conhecimento, mas sem experiência de vida, não viveu, não passou por algumas situações,
pode cuidar de alguém, cuidar de um casal, cuidar de uma família. Isso é muito perigoso. Isso é algo que os pastores precisam ver, tomar cuidado, para que a pessoa não só morra espiritualmente, mas também não mate outras Outras pessoas. pessoas. Porque não vai ter ali a destreza de lidar Sim. com uma situação que muitas vezes mexeu com ele, com a estrutura. Sim. É até diferente, porque podem até questionar, mas Timóteo foi um pastor jovem. Só que Timóteo, ele passou um bom tempo com Paulo, aprendendo com Paulo. E mesmo assim, depois que já estava na igreja pastoreando, Paulo enviava cartas dizendo como ele deveria agir, Os discípulos fazer, também eram muito ensinar jovens. os discípulos. Então, tem tudo isso, mas hoje está fugindo dessas questões. Hoje, o novo convertido, ele não sabe mais que é um novo convertido. Ele acha que já está pronto. Ele Sim, não é o passou o calor, calor do né, o momento fulgor ali do primeiro amor. e não tem quem ensine. Esse é o problema. É aquela velha questão do, do eunuco, né? Que ele está ali e aí é Felipe, né? Que vai dizer, né? Entendes o que lê? Como que eu vou entender se não tem quem me ensine, Então, né? É isso, as pessoas como que vão aprender se muitas vezes não tem alguma autoridade, não tem um líder, não tem um pastor que realmente ensine? Porque muitas vezes, hoje em dia, pastor só é pastor de gabinete. Não pega na mão da ovelha, não guia ali, ensinando, mostrando, falando, é assim, faz só desse jeito, ande desse jeito, a Bíblia diz isso. Não. Hoje, quantos membros tem na minha igreja? Quantos são novos convertidos? Só quer números. números. Olha, vou dar um exemplo aqui. O novo convertido é como uma criança de apartamento. Sim, Porque raramente vê a rua. é. Eu falo isso por experiência. Né? Eu tenho principalmente a minha netinha, com 2 anos. E eu tô em casa, ela fica com a gente, os pais trabalham. E quando eu vou sair, ela quer sair. Ela quer estar, ela quer sair. E quando sai, que abre-se o portão, ela sai a milhão no condomínio. E a minha preocupação é o quê? Ela sai correndo. A minha preocupação é o quê? Carro. Aqui no condomínio tem as ruas. Eu tenho que fazer o quê? Segurar na mão dela, Segura na mão. pegar no colo. Isso é uma. Já trazendo aqui uma ilustração do que é um novo convertido. Um nascer de novo. Acabou. O amor é grande. É como você foi solto e a sua visão foi aberta. E você quer agora correr, você quer andar, você quer fazer tudo. Com alegria, claro, a criança sai Sim. pulando, sai correndo, mas agora nós temos que tomar o quê? O O cuidado. cuidado, segurar na mão, falar, vem cá. Isso não é que você quer prejudicar ou, como eu já ouvi, está aniquilando meu ministério. Calma, não é aniquilar seu ministério que nem nasceu ainda. Você está Calma. nascendo. E ninguém está tomando, porque Deus ele vai derramar dom sobre a tua vida. E você se permitir aprender, será usado Sim. através desses dons, mas tudo tem o seu Tempo. tempo. Veja, volto aqui novamente. Os discípulos, né? Eles foram nomeados apóstolos, mas não assumiam a sua responsabilidade apostólica ali. Eles eram discípulos, aprendiam, andava com o mestre puxava a orelha, o mestre ficava bravo, o mestre corrigia, É. né? Porque mesmo ele vendo o milagre, o poder, a autoridade de Jesus, ainda era como infantis, ele não abria, não entendia, porque até andava com Jesus procurando um mestre que ia vencer a política, Sim. ia conquistar politicamente, não abriu os olhos para o que Jesus queria mostrar para ele. Não, ele não veio para essa guerra. Ele veio para uma guerra espiritual para nos salvar da Sim. morte. Eu gosto da passagem que Jesus ele vai multiplicar o pão e ele vai testar os discípulos. Ele vai ver ali, testar, saber se os discípulos realmente estão preparados. E ele vai perguntar ali para, se não me falha a memória, para Felipe, né? Temos alguma coisa para dar para eles de comer? Porque Felipe era da região, Felipe conhecia ali, ele
Mas como que a gente vai comprar tanto pão para essa multidão? Pois é. E a palavra vai dizer que Jesus já sabia, e ele faz para testar ali o que que os discípulos iriam Cadê a falar, fé? fazer, né? Pois é. Então, o mestre ele faz isso, o mestre ele ensina, ele mostra, né? E o novo convertido, principalmente nos dias de hoje, não quer sentar e ouvir, não quer aprender, né? Não quer entender, acha que já Pois é. pode, Pastor Gé, vamos aqui caminhando para o encerramento. A hora passa muito né? rápido, Muito né? rápido. Muito rápido. E eu quero fazer uma pergunta final. Para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, qual conselho que você deixa para aquele irmão que está nos ouvindo, nos assistindo, que acabou de nascer de novo e está sedento na internet procurando informação? É um perigo. É. Isso é um perigo para o novo convertido, né? Acabou de nascer de novo, está se sentindo, ou está sentindo esse fogo do primeiro amor, mas tem medo de falhar ou de não conseguir caminhar na fé. Me responda aí. Primeiro de tudo, aprenda a ouvir. Né? Você que acabou de se converter, você que é um novo convertido, aprenda a ouvir principalmente os mais velhos, aqueles que já têm experiência. Segundo, ore, jejue, não vá buscar informações, busque conhecimento. E o principal conhecimento está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mergulhe nela, estude ela. Ah, mas eu não tenho quem ensine, eu não tenho quem pegue na minha mão. O Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo ensina e eu sou prova viva disso. Né? Eu digo por mim aquilo que eu vivi. Porque no momento que eu aceitei a Cristo, no momento que eu me converti, eu não sabia nem que era Gênesis, o que era Apocalipse, o que era João, né? E foi me dado uma Bíblia. E eu não tinha alguém assim experiente para mim realmente ensinar, mostrar. Eu tive que aprender na marra. E quem me ensinou foi o Espírito Santo, lendo, aprendendo. Então, o conselho que eu dou para você que acabou de se converter é realmente se entregue a Jesus, sim, não deixe esse amor esfriar, mas com entendimento, conhecimento, realmente mergulhe na palavra, estude a palavra, ande com líderes, ande com seu pastor, se ele realmente tiver caráter, for sábio, né? Ande com ele, aprenda com ele, sente, questione, sim, pergunte, tire dúvidas, né? Mas não queira fazer por conta própria. Não queira andar por conta própria. Que bênção, bênção. Querido ouvinte, seguidor, você que nos segue, nos assiste, o novo nascimento não te faz perfeito do dia para a noite. A tua vida não muda no estalar de dedo, ela começa a mudar a partir da sua decisão. Mas o novo nascimento não nasce de um dia para a noite. Mas te dá o quê? Um novo coração que agora ama a Deus. Este novo coração. Você declara que ama a Deus. Se você caiu, se você errou, lembre-se lá de 1 João, capítulo 2, verso 1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pastor Gé, muito obrigado pela sua presença sempre, né? Amém. É sempre uma honra estar aqui. É maravilhoso falar de Deus. E a você que nos assiste, nos acompanha, e você que caiu de paraquedas nesse vídeo aí, curte, segue, nos segue, que sempre teremos um bate-papo com temas bastante interessantes. Não estamos aqui para debater, não, não. Estamos aqui para falar da palavra Falar de de Deus, Deus. aconselhar através da voz e mídia, né? E este foi mais um Voz e Mídia. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que está sendo assíduo aí, fazendo este canal crescer.
Eu quero lembrar aqui, a gente não quer crescimento nas redes sociais por conta de monetização. A gente não quer Não. ser, né, esses pseudos influentes que vive disso, ganha disso, né? O nosso objetivo é que você, ou que pelo menos uma pessoa, seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. E a nossa missão aqui é a voz do nosso ministério, o que nós vimos, a visão que Deus nos deu para compartilhar com você. Então ouça, quando você vê um corte ali, entre lá, assista tudo. É bate-papo gostoso, é apenas uma horinha e pouquinho, né? Apesar que hoje, né, tá tudo muito rápido nos reels, nos shorts, É. as pessoas não têm paciência mais para ouvir. As pessoas querem ouvir quando tem uma bagunça, uma briga, onde tem um bruxo atacando os outros. Deixa eu voltar nesse assunto antes de encerrar aqui, pastor. Ontem o pseudo pastor que acusava o bruxo, acusava de charlatão, disso, aquilo, outro e tal. Na hora que ele foi confrontado com um bruxo, né, que ia sair, parece que ia sair em via de fato, o pastor, que deveria ser o exemplo, manso, ele pega e fala um palavrão, cara. Aí, Cara, aonde nós vamos parar com isso? Que esse não se exemplo! converteu. A palavra do Senhor fala, né? Ai daquele por onde vier o escândalo. Escândalo. Qual exemplo de cristão você está dando? Você deu margem para Satanás, para o diabo brincar novamente, zombar do cristão. Se você não tem condição emocional de pregar a palavra para uma pessoa, não vai cair na pilha do diabo. É a serpente astuta. É um conselho que eu dou, talvez você me veja ou alguém que viu. É um conselho que eu dou. E não é medo de debater, não é falta de conhecimento, não. É simplesmente não dar ibope, não dar margem para esses camaradas que antes estavam ali nas suas, né, nos seus ocultos, nas suas cavernas, resolveram agora sair dos bueiros como ratos. Isso por conta de quê? Por conta de pseudos cristãos que não soube e não sabe ainda se colocar no seu devido lugar, dando o exemplo de Cristo. Amém? Quer provocar cobra e não quer ser picado. Né? Provoca serpente e não quer ser humilhado. Nós precisamos tomar cuidado. Hoje, com essa ideia de engajamento, expondo o nome de Cristo, de Jesus, de maneira errada. Isso é uma opinião minha, isso é um pensamento meu. Amém? Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Logo estaremos aqui novamente com um novo tema, um tema importante para a tua vida, para a tua caminhada cristã. Aqui na Voz e Mid, nós não debatemos, nós pregamos a palavra para o seu coração. Fique na santa paz do Senhor. Que Deus te abençoe.